Olá pessoal, a gente vai continuar então a nossa discussão sobre a primeira lei da termodinâmica e agora nós vamos para uma parte mais sofisticada, né, onde nós vamos utilizar o cálculo diferencial em sua maneira mais bruta, vamos dizer assim. Até então a gente tem utilizado pouco, né, o cálculo diferencial, mas aqui quando analisarmos, né, como essas funções de estado aqui se comportam ali à medida que as suas variáveis de estado que definem elas são alteradas, nós vamos precisar então do todo o aparato, né, de todo o poderio ali do cálculo diferencial, tá bom? Então, nós sabemos que tanto a energia interna como a entalpia, elas são determinadas pelas variáveis de estado. Aquelas variáveis de estado que eu falei lá nas aulas em anteriores, né, quando nós iniciamos a falar sobre termodinâmica, que para um caso de um gás, né, essas variáveis são a quantidade de matéria, a pressão, o volume e a temperatura, tá bom? Então essas são as 4 variáveis de estado que nós estamos assumindo que definem um sistema termodinâmico, tá bom? Bem, a fim de a gente simplificar o tratamento que nós vamos fazer agora, a gente vai considerar que a quantidade de matéria, tá, o Nzinho, seja constante, né? Então, logo, a energia interna e a entalpia vai depender somente da pressão, do volume e da temperatura, tá bom? Então, a energia interna vai depender dessas 3 variáveis. Além disso, nós sabemos que quando nós podemos relacionar pressão, volume e temperatura por meio de equação de estado, né? Como aquela a equação lá dos gases perfeitos, pela equação de Van der Waals que eu apresentei para vocês. Então, nós podemos relacionar essas variáveis por meio desse tipo de equação, né? Chamada de equação de estado. E nós sabemos que, se a gente conhecer, por exemplo, o volume e a temperatura por meio de uma equação de estado, né, que é uma relação matemática entre as variáveis de estado, nós podemos determinar a pressão. Da mesma forma, se nós conhecermos temperatura e pressão, por meio de uma equação de estado, nós podemos determinar o volume, e assim sucessivamente, tá bom? Então, se a gente conhece 2 dessas 3 variáveis, nós podemos determinar a terceira. Logo, nós podemos afirmar que somente 2 dessas variáveis são independentes. E é justamente essa quantidade de variáveis, né, variáveis independentes, que nós vamos utilizar esse par para analisar, né, como que varia a função de estado, energia interna e entalpia em função desse par de variáveis independentes, tá bom? Então, nós temos esse conjunto aqui, ó, pressão, volume e temperatura. Tá? Então, nós vamos escolher um par dessas variáveis aqui, já que somente 2 delas são independentes, claro, depende do que você quer, você está procurando, está investigando, e nós vamos, então, atribuir cada uma dessas variáveis aqui para analisar a variação ali da função de estado, tá bom? Mas para que a gente precisa, então, dessa informação, né? A gente precisa porque quando a gente calcula uma mudança infinitesimal, ou seja, a tendência ali de variação da função de estado, né, nós precisamos conhecer como que ela varia em função de cada uma dessas variáveis aqui. Tá? Bem, para cada uma dessa função de estado, nós temos esse conjunto aqui, ó, de 3 variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. E eu tenho as 2 variáveis de estado, energia interna e entalpia. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher um par dessas variáveis, já que a terceira pode ser obtida a partir de uma equação de estado, né, que relaciona essas 3. A gente vai escolher um par para cada uma dessas funções de estado, tá bom? Então, a gente escolhe um par aqui para energia interna e um par também para entalpia. Então, isso aqui, é claro, já foi desenvolvido, já faz um tempo, tá? Então, normalmente, se escolhe o par de variáveis para energia interna, o volume e a temperatura. Então, a gente vai analisar como que o volume varia, né? Aí uma mudança infinitesimal e como que a temperatura também varia ali. E como que a energia se comporta, né, com a variação de cada uma dessas variáveis. Então, o par para a energia interna será o volume e a temperatura. E o par de variáveis, justamente para entalpia, será a pressão e temperatura. Está aqui, ó. Pressão e temperatura, para energia interna, volume e temperatura. Por que eu estou utilizando um par? Por quê? Porque a terceira, certo?
Aqui eu poderia colocar volume, temperatura e pressão. Mas a terceira ela pode ser obtida por meio de uma equação de estado que relaciona esse par aqui de variáveis de estado, tá bom? Então eu utilizei esse par que nós vamos analisar como cada uma dessas funções de estado, né, a saber, a energia interna e entalpia, varia em função desse par aqui de variáveis de estado, ok? Então, matematicamente, nós vamos analisar esse tipo de informação, ok? Eu sei que está bastante complexo para vocês nessa parte. Eu estou falando variáveis de estado, função de estado, analisar num ponto, analisar as mudanças infinitesimais. Eu sei que é um pouco complicado e às vezes até um choque para vocês, mas depois que vocês lerem a bibliografia e revisar essa aula, eu acredito que se tornará mais fácil, tá bom? Então vamos lá, que agora vai começar a nossa brincadeira realmente em físico-química. Então, para analisar as mudanças infinitesimais ali nas variáveis de estado, nós vamos, como eu falei para vocês, nós vamos utilizar o cálculo diferencial, tá bom? E nós temos uma regrinha ali do cálculo diferencial que diz assim, ó, isso aqui que é importante, eu quero que vocês gravem isso aqui, que é a diferencial total de uma função de estado, tá? A diferencial total de uma função de estado, ou seja, du aqui, ó, por exemplo, du é uma função de estado, é o que? É igual à soma, olha só, é igual à soma da derivada da função com respeito a cada uma de suas variáveis, tá? Então, é igual à soma, temos uma soma aqui, ó, certo? Temos uma soma da derivada da função, certo? Ou seja, energia interna com respeito a cada uma de suas variáveis, a temperatura e o volume, que é justamente as variáveis que eu estou assumindo ali que vão me permitir analisar a variação de energia interna, tá? Então, o que eu falo? Então, isso aqui é que é importante, a diferencial total de U, você quer analisar ali a mudança infinitesimal em U, então você vai escrever matematicamente dessa maneira aqui, variação ali, certo? Derivada parcial da energia interna em função da temperatura. O volume aqui, esse subíndice indica que o volume é mantido constante, multiplico por dt, mais a derivada parcial da energia interna em relação ao volume. Agora eu mantenho a temperatura constante e eu quero analisar a variação ali infinitesimal do volume. Matematicamente é assim, certo? É mais ou menos nessa formulação aqui matemática, né? Especificamente desse jeito que nós analisamos as mudanças infinitesimais em função de estado, tá? Então, o que isso significa graficamente? Significa assim, ó, quando você vai analisar um ponto aqui dessa curva, por exemplo, aqui a variação de energia interna em função da temperatura, você vai manter o volume constante, o eixo ali do volume constante, tá bom? Então, você simplesmente vai calcular a variação, a derivada parcial de U em relação à temperatura, mantendo o volume constante. Por que derivada parcial e não total aqui, ó? Que aparece esse símbolo de derivada parcial, porque eu estou analisando mais de uma variável ali, eu estou mantendo a outra constante. Então, por isso que eu utilizo o conceito de derivada parcial, que é simbolizado por esse símbolo aqui. Derivada parcial de U em relação à temperatura, mantendo o volume constante. Analiso a variação infinitesimal. Derivada parcial de U em relação à derivada parcial de volume, mantém a temperatura constante. Então, sempre que você fazer essa derivada parcial em relação a cada uma das variáveis, cada uma de uma das variáveis, você vai manter as demais constantes, ok? Então, essa é a formulação básica do cálculo de diferencial total, quando você quer calcular a diferencial total de uma função de estado. Tem que analisar a variação parcial dessa função de estado em relação a cada uma de suas variáveis, tá? Ok? Então, é basicamente isso. Para a energia interna, nós temos o quê? A temperatura e o volume. Lembre-se que foi a nossa escolha aqui, ó. Temperatura e volume, tá bom? Para a energia interna, que foi o par de variáveis ali de estados independentes. Então, por isso que nós temos aqui variação parcial de U em relação a T e variação parcial de U em relação a V. A estrutura matemática é essa, tá bom? Ok? Então, essa é a equação base que nós vamos, então, partir para analisar ali como que a energia interna varia quando varia a temperatura e quando varia o volume.
E da mesma forma, como nós sabemos que nós já definimos que vamos utilizar o par de variáveis temperatura e pressão para a entalpia, nós também escrevemos assim que para analisar a mudança infinitesimal da entalpia, nós precisamos então analisar a derivada parcial da entalpia em relação à temperatura, mantida a pressão constante, e faz o somatório aqui também no derivada parcial de entalpia em relação à derivada parcial de pressão, mantendo a temperatura constante. Nós vamos analisar como as mudanças ali infinitesimais na temperatura e pressão afetam as mudanças infinitesimais na variação de entalpia, ok? Então vocês observam que é a mesma estrutura matemática, ó, o mesmo modelinho matemático, tá bom? Só vai mudar, claro, a função de estado e as variáveis aqui que nós estamos considerando para cada uma dessas funções de estado. Tá? Na energia interna, nós utilizamos a temperatura e o volume. Na de entalpia, a temperatura e a pressão. Ok? Ok, então agora que vocês já sabem a estrutura ali, a gente está calculando então a diferencial total, que é a variação infinitesimal ali da energia interna ou da entalpia, que depois a gente vai analisar. Então, nós vamos escrever então aqui, ó, aquela forma que eu apresentei para vocês, tá? Então, é dessa forma, utilizando o conceito de derivada total, que nós analisamos como ocorre ali, ou como o que a gente observa ali na variação infinitesimal da energia interna, quando varia infinitesimalmente a temperatura e infinitesimalmente o volume para um ponto, certo? Para um ponto dessa curva aqui, ó. Então, a gente está calculando para um ponto, tá? Para um ponto, se é tendência de aumento ou de diminuição. Então, para esse tipo de ponto, um ponto aqui na curva, que nós estamos fazendo esse tipo de análise. Ok, agora a gente já tem uma estrutura matemática de partida e agora nós vamos utilizar os conhecimentos anteriores que a gente já viu, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos partir aqui. O ideal, na verdade, era eu estar fazendo isso no quadro, tá? Então, para mim, seria ideal apresentar isso para vocês e deduzindo no quadro, mas infelizmente, né, o nosso contexto aqui não permite ter esse tipo de contato presencial e, infelizmente, eu estou apresentando dessa forma, que é muito mais complexo e muito mais difícil de vocês entenderem, né, do que a gente fazer ali devagar no quadro, com calma e com cuidado, até vocês realmente aprenderem todos os passos matemáticos, tá? Eu estou fazendo de uma maneira resumida, mas eu espero que pelo menos vocês venham entender, tá? Então essa é a estrutura matemática aqui de partida, onde eu estou analisando a derivada total da energia interna em relação a cada uma de suas variáveis ali, que eu estou analisando, tá bom? Então vamos lá, vamos utilizar a primeira lei da termodinâmica, né? Nós vemos que a definição de U lá em termos de mudanças infinitesimais é o quê? Isso aqui a gente já viu, então isso aqui vocês já devem saber, que é a diferencial do calor mais a diferencial do trabalho. Eu sei que a diferencial do trabalho é o quê? Menos P multiplicado pela diferencial de V, tá aqui. Então, dU é simplesmente dQ menos PdV, tá? Então, o que a gente faz? Substitui dU por essa igualdade aqui, porque é de acordo com a primeira lei da termodinâmica, ali que mostra a equivalência de calor e trabalho, e basicamente a energia interna de um sistema vai ser alterada, seja por calor ou por trabalho, tá? Então eu substituo essa definição e coloco aqui, ó. Isso aqui é o dU, tá? É o dU, que é a diferencial da energia interna. Essa já é a definição. E o que eu faço aqui? Eu simplesmente faço um rearranjo. Tá menos PdV para cá, eu coloco mais PdV para cá. Ó. Vai com sinal positivo e isolo dQ. O que eu faço agora? Faço um rearranjo algébrico. Como aqui está multiplicado por dV, ó, tem dois termos multiplicados por dV, então eu posso tirar dV, né? Colocar ele em evidência e simplesmente colocar esses dois termos aqui que equivalem a esse somatório, tá? Então, como dV está multiplicando, eu coloquei ele aqui para fora e estou fazendo uma multiplicação, tá certo? Então, aqui eu tenho
equação aqui que é um rearranjo matemático. Lembre-se, eu parti aqui da primeira lei da termodinâmica, isolei o trabalho, né, o dq, e aqui eu rearranjei essa equação, já que temos dois termos aqui multiplicado por dv e eu obtenho essa expressão. Ok? Então vamos lá, você tem essa relação e agora vamos analisar determinados tipos de processo. Vamos supor que o nosso sistema não apresente nenhuma variação de volume. Se ele não apresenta nenhuma variação de volume, o volume é constante. Se o volume é constante, a diferencial de uma constante é igual ao quê? A zero. Então esse dv aqui é igual a zero, porque zero multiplicado por ele vai ser zero, tá bom? Então dv é igual a zero, quando zero multiplica por qualquer valor desse termo vai ser igual a zero. Então esse termo aqui some quando o meu sistema não sofre nenhuma mudança de volume. Se ele sofre uma mudança de volume, esse termo aqui não vai ser zero, tá bom? Então o processo ocorre então em volume constante. Ok? Então o que sobra dessa equação aqui? Sobra somente esse termo aqui, ó, dq. Como o processo está ocorrendo em volume constante, coloco sempre o subscrito V, que é igual a derivada parcial da energia interna, derivada parcial de T, a volume constante, dt. O que eu faço aqui? Eu simplesmente vou fazer o seguinte, vou dividir ambos os lados por dt. Então, eu divido aqui e divido aqui, ó. Divido ambos os lados por dt, aqui dt com dt se cancela, vai dar 1, né, na verdade. E o que eu tenho? dqv dt, que é igual a derivada parcial de u dividido pela derivada parcial de t a volume constante. Essa derivada parcial aqui dessa função de estado em relação à temperatura, a volume constante, nós chamamos de C subíndice V, ou seja, a capacidade calorífica em volume constante. A gente já estudamos lá um pouco sobre capacidade calorífica, mas aqui nós estamos observando como que ela pode ser derivada ali do cálculo diferencial integral quando nós analisamos uma função de estado em termos das mudanças ali infinitesimais das variáveis que definem essa função de estado. Tá bom? Então, nós temos isso aqui. Então, nós definimos essa derivada parcial da energia interna em relação à temperatura, volume constante, como capacidade calorífica, volume constante. Então, o que a gente faz? Ó, simplesmente, isso aqui é CV, o dt que está dividindo passa para cá multiplicando, que é justamente isso aqui que a gente tem. Ó. Quando a gente integra sobre todo o processo ali, o que a gente observa? Faz uma integral aqui, vai dar QV, tá? Faço uma integral sobre a temperatura final e temperatura inicial. CV, se ele é constante ali naquele intervalo de temperatura, então coloco para baixo, então coloco para baixo, não, tiro para fora do integral. Integral, então ele é constante, multiplico pela variação de temperatura, porque quando eu integro aqui sobre dt, eu obtenho uma variação de temperatura. Se é o volume constante, eu já sei que é igual a variação de energia interna, tá? Justamente porque não ocorre nenhuma realização de trabalho ali pelo sistema, porque todo o processo ocorre em volume constante, ok? Então aí eu tenho essa relação que é a variação de energia interna, que é igual ao calor, né, em volume constante, que é igual a CV multiplicado por ΔT, tá? Então esse CV é a capacidade calorífica, ela é uma propriedade extensiva, né? Depende ali do tamanho do meu sistema, mas eu posso transformar ela em intensiva, como vocês já viram. Simplesmente eu coloco a quantidade de matéria e aqui eu divido essa capacidade calorífica aqui em volume constante pela quantidade de matéria. Aí eu tenho a capacidade calorífica molar em volume constante, tá? Então essa é outra relação matemática que você pode obter. Também você pode obter em termos ali do calor específico, né? Ou da capacidade calorífica específica, que é o C subíndice S, que é simplesmente a capacidade calorífica, ali o volume molar dividido pela massa. Aí eu coloco o Mzinho aqui para ficar equivalente. Então eu tenho essas três equações aqui que eu obtenho para a análise ali que eu fiz para a mudança infinitesimal na energia interna em termos ali dessas variáveis aqui, no caso da temperatura e do volume. Como eu estou considerando o processo em volume constante, dv é igual a zero, então sobra somente esse termo. Essa derivada parcial aqui da energia interna em relação à temperatura, volume constante,
nós identificamos como a capacidade calorífica, tá? E nós chegamos então, depois da integração, a essas relações aqui, ó, tá? Essas relações aqui vocês já sabem, tá? Vocês obteram lá para o calor, no caso, né? Aqui o ΔU era igual aqui, mas aqui nós vimos que o ΔU é igual aqui é somente quem? Processos a volume constante, tá bom? Certo? Então você pode substituir o QV pela variação de energia interna, já que são equivalentes, desde que o processo ocorra em volume constante. Ok? Então, quando esses sistemas gasosos realizam um processo em volume constante, nós temos então que a variação de energia interna vai ser igual ao calor absorvido ou liberado pelo sistema, tá bom? Nesses processos em volume constante. E nós vemos aqui também que é sendo diretamente proporcional à variação ou à diferença ali de temperatura, tá bom? Ok? Então, essa é a nossa primeira conclusão que nós derivamos ali dessas análises infinitesimais da energia interna em termos do volume e da temperatura. Nós vamos fazer uma análise parecida para a entalpia, tá? Logo mais, porque ainda dá para extrair algumas outras informações da nossa ali, equação diferencial. Então, nós temos essa equação diferencial lá que nós vimos de partida. Vamos imaginar que ocorra então uma expansão livre ali, né, de um gás ideal, por exemplo. Esse aqui é um tipo de expansão livre, eu já falei isso para vocês, mas é bom revisar. Aqui eu vou ter um gás, né, que preenche todo esse recipiente, aqui eu tenho uma torneira e aqui eu tenho o vácuo. Como é o vácuo, não existe nenhum tipo de pressão, a pressão aqui é nula. Então, eu abro essa torneira, então o gás vai se expandir, vai ocupar, certo? Vai haver uma variação de volume, porém, como a pressão externa é nula, o trabalho, consequentemente, é igual a zero, tá bom? Certo? Então, se o trabalho é igual a zero, a variação de energia também interna é igual a zero, já que se o sistema ali é isolado, não há nenhuma troca térmica, não há também variação de calor, portanto é igual a zero. Como eu faço a soma ali dos dois, então eu vou ter dU é igual a zero, ou seja, a variação de energia interna ali do meu sistema, onde está ocorrendo uma expansão livre, vai ser igual a zero. Tá? Então, se a variação de energia interna é igual a zero, então dU é igual a zero, tá bom? Então eu coloco no lugar de dU aqui igual a zero. O que eu obtenho então? Eu obtenho duas conclusões bem interessantes assim. Para para o somatório desses dois termos ser igual a zero, certo? É necessário determinadas condições aqui. Primeiro, quando o gás sofre um processo isotérmico, né, a variação de energia interna ali em termos de volume, certo? Que é justamente aqui, se a temperatura é mantida constante, se a variação de energia interna é analisada em termos de volume, certo? Então, essa derivada parcial aqui vai ser igual a zero, porque se o gás ideal sofre esse tipo de processo isotérmico, não há variação de energia interna, porque a temperatura é mantida constante. Só há variação de energia interna para um gás ideal quando a temperatura varia, tá bom? Então, por isso que esse termo aqui, para um gás ideal, ele é igual a zero, tá bom? Então, assim, a mudança de volume de um gás ideal, né, sobre uma temperatura constante, praticamente não vai mudar a sua energia interna, ok? Então isso é uma conclusão importante, porque se você não, se a temperatura ali do meu sistema de um gás ideal não se alterar, certo? Então a energia interna ali não vai mudar, tá bom? Então a energia interna de um gás ideal não muda se a temperatura do gás não muda, tá bom? Então se há uma variação de temperatura ali do meu gás ideal, então a energia interna do meu gás ideal muda. Agora, se não há uma variação de temperatura, a energia interna ali do meu gás ideal não se altera, tá bom? Então essa é a nossa primeira conclusão, que a variação de energia interna de um gás ideal, certo? Em termos de volume, quando a temperatura é mantida constante, é igual a zero, certo? Então essa é a nossa primeira conclusão. A segunda é que a variação de energia interna com a temperatura, ela varia assim. Quando o volume constante aqui tem que ser diferente de zero. Mas se o processo é isotérmico, então dt é igual a zero. Zero multiplicado por essa derivada, mesmo ela sendo diferente de zero, é igual a zero também. Certo? Então, para gases reais onde há interações ali entre átomos e moléculas, nós sabemos que a energia interna irá mudar, né, com
com a variação ali com a alteração do volume, né? Porque justamente esses gases reais, eles apresentam determinados tipos de interações entre átomos e moléculas. Então, nós não observamos isso aqui. Isso aqui é uma característica específica de gases ideais, tá bom? Onde, para qualquer tipo de processo isotérmico, a variação de energia interna em termos de volume vai ser sempre igual a zero, ou seja, não vai se alterar. Ok? Então, a gente vai fechar aqui essa aula para depois continuar analisando ainda mais a nossa equação base da derivada total ali da energia interna.